O nosso Redentor e o nosso Salvador obteve a nossa redenção mediante o sofrimento. Ele se tornou um de nós, veio a esse mundo, assumiu a forma humana, experimentou as dores que são próprias à humanidade, foi traído, rejeitado, negado, condenado injustamente, torturado, chicoteado, pendurado numa cruz, agonizou, sofreu, sangrou, morreu e foi sepultado. E foi dessa forma que, pelos sofrimentos dele, nós somos sarados. Você é discípulo desse homem. Você é salvo por esse Redentor. O sofrimento é a marca do nosso Senhor. Como é que você imaginou que você podia ser discípulo do homem de dores e nunca passar por dor nenhuma? Você se diz discípulo de uma pessoa que a Bíblia se refere como sendo homem de dores e que sabia o que é sofrer. Foi mediante o sofrimento dele que você foi redimido, que você foi salvo, que você foi perdoado. Então, essa dinâmica, sofrimento traz redenção e salvação, ela se prolonga nos discípulos de Jesus Cristo. Da mesma forma que Jesus sofreu para que você tivesse vida, você vai sofrer como uma extensão dos sofrimentos de Cristo, para que outras pessoas sejam abençoadas e consoladas. É por isso que Paulo está dizendo, essa é a razão pela qual o crente sofre, para que ele possa ajudar outras pessoas. Ou seja, quando isso acontece, nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo, como se fosse assim, não me entenda mal, ele continua a sofrer pela sua igreja, através do sofrimento do seu povo, pelo qual a salvação é transmitida. É por isso que na carta aos Filipenses, Paulo diz, é dessa forma que eu completo os sofrimentos de Cristo em mim, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo via os seus sofrimentos e o seu ministério como uma extensão daquilo que Cristo tinha feito na cruz. É claro que quando eu estou sofrendo aqui nesse mundo, nada disso salva ninguém, não tem poder salvador nem vicário. O meu sofrimento não serve para justificar ou perdoar ninguém. O de Cristo, sim. A morte dele, o sofrimento dele é o caminho pelo qual Deus nos perdoa e Deus nos aceita. E uma vez que nós somos salvos pelo servo sofredor, é por meio do sofrimento que nós vamos aprender que nós precisamos morrer para que outros tenham vida. É aqui o que Paulo está dizendo. Vamos ver outra vez o verso 5. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim como aqueles sofrimentos dele na cruz se manifestam em nosso favor para a nossa redenção, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Agora vem a conclusão no verso 6. Se somos atribulados, Paulo está se referindo aos seus sofrimentos como crente, como cristão, como pregador, é para o vosso conforto e salvação. Quer dizer, se eu estou sendo atribulado, perseguido, massacrado, na verdade isso é para salvação de vocês. Em que sentido os sofrimentos de Paulo serviam para a salvação de outras pessoas? Ora, porque Paulo era o portador da mensagem do Evangelho. Paulo era aquele que ensinava a verdade a respeito de Deus. Mas Deus não usa quem não dependa dele. Deus não usa quem não se humilhe e esteja debaixo do governo de Deus. Então, para que Deus nos mantenha, ou para que Deus mantivesse Paulo humilde, dependente dele, de Deus, Deus o quebrava através das provações, perseguições, chicotes, torturas, prisões e rejeição. Dessa forma, porque Paulo podia usar um apóstolo machucado, mas ele não podia usar um apóstolo orgulhoso. Então ele tinha que quebrar o orgulho do apóstolo Paulo. E quando aquele sofrimento vinha sobre Paulo e ele se quebrava diante de Deus, então a mensagem dele como era uma fragrância que exalava o cheiro salvador de Jesus, como aquela... A gente às vezes pega uma folha, não é? A gente esmaga a folha para sentir o cheiro dela. Então Deus pegava Paulo e fazia isso para que o cheiro do Evangelho
abençoasse outras pessoas. Então, é isso que ele disse: se eu sou atribulado, é para o conforto e salvação de vocês. E se somos confortados, porque Deus o confortava e encorajava no meio disso tudo, é também para o conforto de vocês. Então está aqui a razão pela qual nós sofremos. Está aqui a razão pela qual Deus permite que a doença bata na sua porta, que a doença bata na sua vida, no seu ente querido, que a situação financeira lhe oprima, lhe traga dificuldades, ansiedades e incertezas futuras, porque Ele quer, com isso, nos mostrar, primeiro, que foi por sofrimento que nós somos redimidos, e segundo, que esses sofrimentos, eles na verdade nos tornam canal de bênção para quem está sofrendo. Se nós aprendemos a sofrer e como enfrentar, que grande bênção você vai poder ser para outras pessoas. Não tem coisa melhor. Eu digo isso como pastor, várias vezes na minha vida, né? Das melhores experiências, não das melhores, mas assim, mais confortantes, é chegar para um colega pastor e dizer: pastor, não sei se eu falo, né? Pode falar, pastor. Que é difícil, dificuldade, tal, assim. Ué, pastor, eu passei por isso também. Olha, eu passei por isso também. Sabe o que aconteceu nessa época? Aconteceu isso. Eu li esse livro aqui, foi uma bênção na minha vida. Recentemente isso aconteceu comigo. Um pastor chegou para mim e disse: olha, esse livro aqui, ó, lê esse capítulo aqui. Esse capítulo me abençoou. Eu passei pela mesma crise, dificuldade, questionamento que você está passando. Lê. Que bênção, que bênção. Quando aquele pastor passou por aquele problema a primeira vez, ele não tinha nem ideia que um dia ele ia poder me abençoar. Como você também não tem a menor ideia de quem Deus vai colocar no seu caminho e a quem você vai poder dizer: eu sei o que é que você está passando. É assim que funciona. É assim que Deus transmite vida, através da morte dos instrumentos. A vida vem através de vasos quebrados. O cheiro se espalha de folhas esmagadas. É assim que Deus leva o seu reino aqui nesse mundo. E nós devíamos encontrar forças nisso para 2017, entendendo por que é que essas coisas vêm. Deus tem um propósito, Ele tem um objetivo. Para isso, final do verso 6, sim, e com isso, Deus nos dá paciência. Veja o final do verso 6. Ele diz que o vosso conforto se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paciência é a capacidade de permanecer firme debaixo de circunstâncias difíceis e extremas. Pode ser substituído por perseverança, consistência, firmeza, persistência, tenacidade. Ou seja, é isso que Deus quer produzir em nós: paciência. Sofrer com paciência, viver com paciência em situações difíceis. O verso 7 é o final dessa primeira parte, em que ele está então falando do sofrimento em geral. Aqui no verso 7 o apóstolo Paulo expressa a confiança que ele tem de que isso que ele disse será compreendido pelos irmãos. Verso 7: a nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que, como vocês são participantes dos sofrimentos, assim vocês serão também da consolação. Se você é de Cristo, você tem o privilégio não somente de sofrer com Cristo, mas de receber a consolação que vem de Deus. E se você sofre, pode ter certeza de que também será consolado. E Paulo disse: eu tenho essa esperança. E eu tenho essa esperança também. E é isso que eu digo a vocês: é daqui que nós vamos tirar forças para o ano que vem. Se somos atribulados, se temos adversidade, se passamos por sofrimentos, da mesma forma, nós iremos participar da consolação de Deus mediante Jesus Cristo. Mas agora, aqui do verso 8 para frente, Paulo fala de uma experiência particular que ele teve. Até aqui ele falou de sofrimento em geral. Mas aqui do verso 8 em diante, ele fala de uma experiência em particular que ele teve, que está descrita aí no verso 8. Ele diz: não queremos, irmãos,
que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Nós não sabemos a que experiência em particular o apóstolo Paulo se refere. Alguns acham que o apóstolo Paulo está se referindo àquele episódio que está lá no livro de Atos, no capítulo 19, quando ele pregou na cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia. Ele menciona aqui que foi na Ásia isso aqui. Éfeso era a capital da Ásia. Então, ele estava pregando o evangelho em Éfeso. Deus abençoou a pregação de forma que uma grande multidão se converteu. Tão grande que começou a trazer prejuízo para os santeiros. Santeiro é aquele pessoal que vive fazendo santo para vender. Então é tão antigo quanto Éfeso, né? Há 2000 anos atrás já tinha gente que ganhava dinheiro fazendo santo para os outros. Então tinha um santo em particular que era a Santa Diana, que era padroeira da cidade de Éfeso. Tinha procissão, tinha romaria, tinha peregrinação, tinha um templo da deusa Diana. As pessoas tinham nichos em casa onde eles colocavam as estátuas de Diana, e gente que ganhava dinheiro vendendo essas estátuas. O apóstolo Paulo chegou e começou a pregar o evangelho. Aí começou a se converter santeiro, né? E aí começou a se converter gente. E à medida que as pessoas criam no evangelho, elas não podiam mais continuar a adorar a imagem de escultura, porque ou você adora a Jesus Cristo e confia nele como seu único Senhor, Salvador, ou você vai fazer uma fezinha numa imagem, no mediador, em alguma coisa, no outro Deus. As duas coisas são incompatíveis. Aí o pessoal parou de comprar santo. E aí o comércio, né? Aí o pessoal fez naquela época a mesma coisa que fazem hoje, né? A culpa da situação econômica é a Lava Jato. Paulo era o Lava Jato naquela época, né? Comércio, situação econômica, os caras perdendo dinheiro, e aí então juntaram, né, o sindicato dos vendedores de santo e pegaram os amigos e foram atrás de Paulo, para pegar Paulo, para matar Paulo. Procuraram Paulo e não acharam, pegaram os amigos de Paulo, levaram lá para um local de audiência pública. A multidão passou 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios, pega, mata, cadê Paulo? Talvez tenha sido essa a situação que Paulo se refere aqui. Talvez tenha sido essa a situação. Inclusive, mais adiante na carta, aliás, na primeira carta aos Coríntios, que ele escreveu antes dessa, ele disse que em Éfeso ele lutou com feras, né, com homens selvagens, na verdade. Então, talvez tenha sido essa a experiência, nós não sabemos. Pode ter sido uma doença que ele passou, em que ele chegou a uma situação extrema, ou ele pode estar se referindo às perseguições em gerais, ou algum evento que aconteceu lá na Ásia que não está registrado aqui, porque ele fala aqui que se sentiu como um condenado à morte. Alguns até acham que Paulo acabou sendo preso, foi julgado e condenado à morte ou coisa desse tipo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Eu gosto da ideia de que Paulo está se referindo ao episódio lá de Atos 19, aquela perseguição que se levantou contra ele. Veja como é que ele se refere àquela tribulação. No verso 8 ele diz que aquilo foi acima das suas forças. Não quero, irmãos, verso 8, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia. Os crentes de Corinto já sabiam. O que Paulo está querendo aqui é lembrar a natureza, que tipo de tribulação foi. E ele diz aqui que foi uma tribulação tão severa e radical que ele estava acima das suas forças. Quer dizer, ele chegou no limite. Ele disse: eu não aguento mais, aqui é meu fim, eu fui até onde eu podia ir. Segunda coisa que ele diz, ainda no verso 8, é que ele desesperou da vida. É como se ele dissesse: meu fim está próximo, é agora que eu vou morrer. Aqui cheguei no ponto. Esse é o dia que Deus preparou para a minha morte. E ele diz no início do verso 9 que se sentiu como que sentenciado à morte, como se Deus tivesse passado a sentença e dito assim: você não vai passar dessa, Paulo. Essa tribulação que você está enfrentando, ela é final. Você vai ser morto, vai ser preso, você vai ser jogado aos leões, vai ser jogado às feras, vai ser decapitado. É o seu fim. Foi assim que ele se sentiu. Uma situação extrema em que ele se sentiu. Mas qual o propósito de Deus com isso? Paulo pergunta. E a resposta ele dá aqui, no verso 9. Em nós, contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte. E está aqui, para que não confiemos em nós,
e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ele diz porque é que Deus o levou àquela situação extrema. Foi para que ele não confiasse em si mesmo. A confiança que nós temos em nós mesmos tem raízes tão profundas no nosso coração, que Deus tem que cavar muito no nosso coração para arrancar. E dói. E dói. Por isso que ele fala, eu me senti como um sentenciado à morte, já tinha a sentença de morte, estava marcado para morrer, para que eu não confiasse em mim. E Paulo tinha tudo para confiar nele, não tinha? Seu preparo, sua sabedoria, sua cultura, as experiências que ele teve com Deus, as visões que ele teve de Deus, os milagres que ele fez. Então Paulo tinha tudo para confiar nele, mas como eu disse, Deus não pode usar uma pessoa que confia em si. Por isso Deus tem que colocar a gente no pilão de Deus. Ele põe lá e ó, Senhor, está doendo, aguenta, irmão. Moendo, né? Para que não confiasse em mim, mas, olha só, final do verso 9, no Deus que ressuscita os mortos. Ele se refere a Deus como sendo Deus que ressuscita os mortos, obviamente porque é esse aspecto de Deus que precisa ser lembrado. É esse o Deus que nos consola. Ele é poderoso até para ressuscitar um morto, quanto mais livrar você. Ele ressuscitou Jesus Cristo. Ele ressuscitará os mortos no dia do juízo. Diariamente Ele nos renova, como que nos tira da morte, para que nós vivamos outra vez. Se você for tomar dessa forma, Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Não importa quão extrema seja a tribulação, quão severa seja a provação, não importa que seja acima de suas forças, que você desesperou de si mesmo, mas Ele é o Deus que ressuscita mortos. Então morra para você, morra para a sua confiança, morra para os seus méritos, para a sua reputação, para o seu nome, morra para que Deus ressuscite um novo homem todo dia. É aqui que nós encontramos forças, no Deus que ressuscita os mortos.